Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Hoje nós queremos colocar um desafio para cada um de nós, para mim e para você. Você é um bom católico? Ou você é um católico normal? Sou eu um católico normal? Pois o católico normal, nós sabemos que é aquele católico que pratica a religião a seu bel prazer, não se identifica muito com a doutrina, não conhece a doutrina católica, e como também nossos presbíteros já não falam nada sobre sacramentos, sobre mandamentos, estão pregando mais ecologia e moral e cívica. E nós ficamos desamparados com relação àquilo que realmente interessa. Então, a pergunta é: somos normais ou somos bons católicos? Porque o bom católico, ele precisa ir mais além. Que na primeira carta de Pedro diz assim: sede santos como eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Isso não é uma frase qualquer, isso é uma frase imperativa. É uma ordem. Sede santos como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E é possível isso? Sabemos que é difícil, é muito difícil, porque a gente também sabe que até os santos pecam 7 vezes por dia. E que dirá nós. Mas são exercícios que nós podemos fazer de buscar isso. E o maior impedimento disso são os nossos pecados veniais, os nossos brinquedinhos de estimação, aqueles pecadinhos ocultos, aquelas manias, aqueles vícios que nós achamos que não são pecado. E que a gente vai esfriando a fé em cima dessas coisinhas, desses brinquedinhos que a gente não quer largar. E aí a gente vai acabar no pecado mortal sem se dar conta. Isso começa com aquela historinha. A gente vai na missa quando tem vontade. A gente vai batizar porque isso é uma obrigação para fazer uma festa. Hoje morar junto é normal. E por aí afora. Então nós temos que nos cuidar com isso, porque isso é que nos vai levar à condenação. E como é que eu posso tentar isso? Ora, a igreja nos dá o caminho para isso. E é só na Igreja Católica que nós temos o caminho para a salvação, para a eternidade e para a santidade, sem passarmos pelo purgatório. Isso é a maior graça que nós podemos ter de estarmos dentro da Igreja Católica e termos as tábuas de salvação e os meios para a nossa santificação. Porque em Tessalonicenses diz: porquanto é essa a vontade de Deus, a vossa santificação. Em Mateus diz: portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E nós temos esse caminho. Esse caminho são os sacramentos. Então, o primeiro passo para nós chegarmos à santidade é a confissão. Uma confissão profunda, geral e sincera. E essa confissão frequente. Depois disso, nós temos a Santa Missa, que é o maior evento na face da terra, a renovação do sacrifício de Jesus Cristo. São graças infinitas que nós recebemos durante a Santa Missa, que devotamente assistimos. Então, a igreja recomenda até, se possível, assistir missa todos os dias, ou pelo menos nos domingos e dias santos. Então, a confissão e a Santa Missa. Eu sempre digo que é muito fácil ser santo. Basta você fazer uma confissão geral, sincera e profunda, e nunca mais pecar depois. Claro que isso é impossível. Mas esse é o caminho. A cada confissão, a confissão é o sacramento da cura.
Nós vamos nos curando a nossa alma a cada confissão. Se você for a confessar e sair de lá igual como entrou, você não fez uma boa confissão. A confissão, você tem que sair melhor de cada confissão. Você tem que sair melhor de cada missa que você assiste. Então, confissão, Santa Missa, adoração eucarística. A adoração, ela é reparação contra todas as blasfêmias, os ultrajes que são cometidos contra Deus, contra o Sacratíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria no mundo todo. A adoração eucarística é necessária para nós e para o mundo. E depois nós temos o Rosário de Maria. O Santo Rosário é muito fácil de ser rezado por qualquer pessoa. É muito simples, mas é uma metralhadora giratória que afasta o demônio de nós e nos purifica, nos santifica, nos aproxima de Deus. É uma oração muito agradável a Deus. O Santo Rosário. O Papa Pio X disse: se quiserdes que a paz reine em vossas famílias, em vossa pátria, rezai todos os dias o Santo Rosário. E Santo Afonso de Ligório disse que entre todas as homenagens que se devem à Mãe de Deus, não conheço nenhuma mais agradável que o Santo Rosário. Então, vamos fazendo a lista. Confissão sincera e profunda. Santa Missa, se possível, todos os dias, ou pelo menos domingos e dias santos. Adoração eucarística. O Santo Rosário. E o relógio reparador. O que é o relógio reparador? É a hora santa, a hora da misericórdia e a hora da graça. A hora da misericórdia às 3 da tarde, com o terço da misericórdia, ou às 3 da madrugada, como muitos rezam. A hora da graça são as horas do relógio de Maria. A hora do Ângelus, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E a hora santa é a hora das quintas-feiras, da meditação da paixão do Senhor, a Passio Domini. E depois disso, nós temos que também fazer a leitura da Bíblia e de alguns livros santos, para que a gente conheça melhor a palavra de Deus e também se inspire nas palavras, na vida dos santos, porque os santos são placas de sinalização que nos mostram o caminho que eles percorreram e esse caminho que nós temos que percorrer para também sermos santos e chegar ao paraíso. E por fim, nós precisamos de um trabalho missionário, porque a fé sem obras é morta. Então, o católico precisa exercitar a caridade, precisa trabalhar na evangelização. A gente pode evangelizar pela oração, até pelas contribuições econômicas, mas também é necessário nós sermos apóstolos de evangelização. Nós precisamos levar a palavra, né? Como disse João Paulo II, nenhum católico, nenhuma instituição da igreja pode esquivar-se do dever supremo de anunciar Cristo a todos. Ele também disse numa jornada da juventude que não devemos ter medo de evangelizar nas praças, nas ruas, como os primeiros apóstolos fizeram. Esse não é um momento de se envergonhar, de testemunhar o Evangelho. É momento de pregar o Evangelho até por cima dos telhados. Então, confissão, Santa Missa, adoração eucarística, o Santo Rosário, a hora santa, a hora da misericórdia, a hora da graça, a Bíblia, um bom livro e o trabalho missionário nos santificam no dia a dia. Ninguém fica santo de uma hora para outra. Ninguém atinge a santidade com perfeição. Mas nós temos que ter isso em mente
e de nos purificarmos, que nós somos, assim nós podemos ser também placas de sinalização para os nossos irmãos. Então, para concluir, nós devemos nos alimentar dessas coisas e conhecer a doutrina para nós estarmos no caminho da santidade. E somente a Igreja Católica tem os meios para isso. Nós não podemos viver acomodados, porque a salvação não é automática. Nós temos que participar ativamente e brigar pela nossa salvação. Nós temos que ter essa meta na nossa vida, essa ambição. O único pecado de ambição única ambição que não é pecado é a ambição do céu. Todos nós temos que ter a ambição de ir para o céu. E lá em Tiago diz que tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes. Então, nós temos que ser praticantes da palavra. É oração e ação. A busca da perfeição e a prática do Evangelho de Jesus. Será que é possível nós buscarmos a santidade? Nós pelo menos temos que tentar. E cada dia que passa, nós podemos melhorar. Que seja muito pouco, mas que seja o suficiente para nós darmos sempre mais um passo à frente. Quem não produzir fruto de santidade e que não quiser ser fiel à igreja, não fica ligado à igreja. Então, o padre Paulo Ricardo, num vídeo muito interessante, ele fala da segunda decolagem. É que nós passarmos de sermos católicos normais, ou bons católicos, para um católico em busca da santidade. Então, existe um momento na nossa vida que nós temos que fazer essa segunda decolagem. Então, eu desejo uma boa viagem a todos vocês. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.